Deus. Irmãos, é muito bom estar aqui nessa noite para poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Números. Números capítulo 32, versículo 11 e versículo 12. Números capítulo 32, versículo 11 e versículo 12. A palavra do Senhor nos diz assim: de todos aqueles que eu resgatei do Egito. E aí eu quero chamar a sua atenção que aqui é o próprio Deus falando com o povo. Ninguém com 20 anos para cima verá a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, pois não me obedeceram de todo o coração. As únicas exceções são Calebe, filho do Quenezeu, Jefoné e Josué, filho de Num, pois eles seguiram o Senhor de todo o coração. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, nós somos desafiados a vivermos o que nós nunca vivenciamos. Você tem uma escolha: levar uma vida comum, o que nós vamos chamar de uma experiência rasa, uma experiência vazia, ou você vai escolher viver uma experiência profunda com Deus. E quando eu e você decidimos viver uma experiência profunda, nós vamos dar liberdade ao Senhor para trabalhar nas nossas vidas. E quando nós damos liberdade ao Senhor para trabalhar nas nossas vidas, nós vamos precisar permitir o Senhor mexer em algumas coisas que talvez nós não queremos que Ele mexa. Nós estamos diante de uma palavra de Deus. Aqui não é o sacerdote, aqui não é o rei, aqui não é o profeta. Aqui quem está falando é o próprio Deus. E esse Deus está trazendo para o seu povo uma palavra de indignação. Isso precisa mexer conosco. Por quê? Deus tinha feito promessas para o povo de Israel, promessas de uma terra abençoada, promessas de famílias sustentadas e guardadas, promessas da presença de Deus. A melhor coisa que pode acontecer comigo e com você, somos nós caminharmos debaixo da presença do Senhor. Mas o povo de Israel não conseguia lidar com naturalidade com essas questões. Quando você olha para a história do povo de Israel, nós vamos observar algo que eu quero que desafie você nessa noite. Na verdade, quando eu olho para a história, nós vemos que o povo sempre acabava obedecendo a Deus e indo para onde Deus estava mandando o povo ir. De certa forma, nós vamos dizer que havia uma obediência, porque o povo acabava se submetendo aos comandos de Deus. Só que aqui é que tem uma palavra que precisa ser revelada no seu coração. Porque Deus não fala que o povo não obedeceu. A palavra não fala que o povo não caminhou em direção às orientações de Deus. A palavra vai dizer que o povo não obedeceu de todo o coração. Essa que é a diferença. A diferença não é que o povo não obedeceu. A diferença não é que o povo estava com realmente respostas de desobediência e desonra. A questão é que a palavra do Senhor vai nos dizer que existe uma diferença muito sutil em obedecer de coração e simplesmente obedecer.
Aí eu olho para a palavra, obediência por obediência vai até onde Deus manda, mas o seu coração fica pelo caminho. É aqui que nós precisamos entender. Obediência por obediência, você vai até fazer, você vai até submeter, mas você não vai fazer de todo o seu coração. A palavra do Senhor vai apontar para nós que o povo estava andando no deserto. A palavra mostra para nós que o povo andava debaixo da nuvem de proteção durante o dia, andava debaixo da nuvem de fogo durante a noite. O povo estava andando no deserto debaixo da mão do Senhor, mas o povo andava reclamando, o povo andava lamentando. O povo que estava debaixo de promessas e vivendo a promessas, ia na direção da promessa, mas ia reclamando, ia com desconforto. E aí eu penso que eu e você, muitas vezes ficamos nesse mesmo lugar. Nós estamos adorando, nós estamos servindo no ministério, nós estamos pregando, nós estamos testemunhando, mas nós estamos reclamando. Nós temos uma promessa pairando sobre nós, nós estamos andando em direção a essa promessa, mas nós andamos lamentando. Nós andamos o tempo todo reclamando, e isso nos faz a cumprir uma obediência, mas não uma obediência plena. E o que o povo de Israel precisava era dessa obediência, porque a não obediência plena representava que o coração estava longe do Senhor. Eles caminhavam em direção ao que Moisés mandava, ou em outros momentos eles caminhavam em direção que o profeta orientava, mas o coração deles estava longe do Senhor. A prova disso, que não é Moisés que fala, que não é o sacerdote que fala, mas é o próprio Deus falando. E aí eu me deparo com uma verdade: uma desobediência disfarçada de obediência. Então o que eu quero dizer para você é que quando você está caminhando reclamando, quando você está caminhando lamentando, quando você não está com o coração alegre em fazer exatamente o que precisa fazer, existe uma desobediência disfarçada de obediência. A pastora pode não ver, o seu líder de ministério pode não ver, o seu cônjuge, o seu amigo pode nem enxergar, pode até te achar muito espiritual, mas a questão é que a palavra do Senhor, que o Deus que faz com que os seus olhos passem por toda a terra, o Deus que tem a habilidade de discernir as minhas entranhas, de saber o que eu penso e o que eu sinto, esse Deus vai me avaliar e vai realmente aprovar ou reprovar. E aqui o povo de Israel está sendo reprovado. Reprovado porque caminhava debaixo da mão do Senhor, mas não caminhava debaixo da plena obediência, a obediência que agrada ao nosso Deus. Quando eu olho para essa palavra, eu aprendo algumas verdades que eu quero compartilhar com vocês. Nós precisamos começar a deixar para trás algumas coisas que nos pesam. Existem alguns pesos que nós arrastamos. Existem coisas que nós carregamos, que muitas vezes nos impedem de sermos 100% obedientes. Muitas vezes nos impedem de vivermos o milagre extraordinário do Senhor. E muitas vezes nos impede de ter a nossa vida marcada da forma que Deus deseja nos marcar. Eu quero convidar você a ir para Mateus. Mateus capítulo 11, versículo 28 e versículo 30. Venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendem de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Então nessa noite, para que você não ande numa desobediência disfarçada, e para que você toque o Senhor a ponto de Deus estabelecer milagres na sua vida, milagres extraordinários. Irmãos, é encantador quando a gente está lidando com milagres. Eu estava ontem numa conferência extraordinária. Eu ministrei de manhã, ministrei à noite. Só para vocês terem ideia, eu cheguei às 1h30 da manhã no hotel, para sair às 4 da manhã para pegar o avião para estar aqui hoje à noite. E ali naquele lugar, eu vi coisas extraordinárias de Deus. Eu vi coisas que Deus começou a aquecer profundamente o meu coração. Então, quando eu estava ali, testemunhando aqueles milagres extraordinários, Deus curando, Deus libertando, Deus batizando com o Espírito Santo, uma atmosfera de poder extraordinário, uma ação poderosa de Deus marcando as nossas vidas. Eu estava falando com Deus, eu não quero viver isso só nas conferências que eu participo. Eu quero viver isso todos os dias no meio da casa do Senhor. E para isso acontecer, eu e você precisamos andar não na desobediência disfarçada, mas eu e você precisamos caminhar na obediência que toca o coração do Senhor e que move o coração do nosso Deus. Me deparei com 2 testemunhos marcantes. E com uma fala que ficou o tempo todo no meu coração hoje, quando eu estava viajando, eu fiquei pensando nessa frase o tempo todo. Uma mulher estava com um problema de visão profundo. Ela estava com glaucoma, fazendo tratamento já há muito tempo, tomando medicamentos rigorosos. No testemunho dela, ela disse que um dos medicamentos que ela tomava fazia com que o rosto dela enrijecia. E ela não conseguia nem falar. E a pressão dos olhos dela não diminuía. Ela tinha que medir a pressão toda semana. E toda semana a pressão dos olhos dela estava 26, 28, 30, 26, 28, 30. E a situação dela era gravíssima. E no momento de oração por cura, no momento de oração pela intervenção do Senhor, ela usa essa frase: olha, a pastora não me tocou, ela só orou, e eu fui curada para a glória do nome do Senhor. Voltei para casa, fiz todos os exames, e eu não tinha mais nada, foi suspensa a minha medicação, e tem 1 ano, hoje faz 1 ano, que eu estou curada para a glória do nome do Senhor, sem precisar usar medicamento e impressionando a clínica na qual eu fazia o tratamento. A frase que mexeu comigo durante esse final de semana: não é alguém me tocar, mas eu estar num ambiente de poder de Deus. Ninguém tocou aquela mulher. Só o ambiente de poder da presença de Deus tocou aquela mulher e ela ficou curada para a glória do nome do Senhor. Um outro testemunho que me impactou muito, uma criança de 9 anos, autista grave. E ela estava ali no ambiente de poder, no ambiente de graça, no ambiente de bênção. E a mãe relatou que quando voltou para a igreja, ela olhou para a filha e falou assim: aconteceu alguma coisa com a minha filha. Ela não faz isso que ela está fazendo. Ela está diferente. E durante a semana ela foi levá-la para o médico. A criança estava curada para a glória do nome do Senhor, com um diagnóstico concluído de criança normal, que não tem nenhum transtorno, que não tem nenhuma síndrome.
E a pastora novamente respondendo para nós: basta estar num ambiente sobrenatural. Ninguém tocou, ninguém orou, ninguém ministrou, mas estava no ambiente de poder, estava no ambiente de graça, estava no ambiente de presença. Irmãos, esse ambiente de presença não existe só lá em Goiânia, não. Esse ambiente de presença existe aqui na Central de Muriaé também. Então eu quero declarar que você, em nome de Jesus, que eu, em nome de Jesus, nós vamos tomar uma postura diante do Senhor. Nós vamos sair do lugar da obediência disfarçada. Vamos nos posicionar diante do nosso Deus. E os milagres que eu e você precisamos, Deus vai nos visitar poderosamente. Deus vai visitar a sua vida, Deus vai visitar a sua casa, Deus vai me visitar, porque nós queremos também testemunhar o Deus que opera no nosso meio. É um Deus aonde nos toca simplesmente porque nós estamos no ambiente de poder, nós estamos no ambiente de presença. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que para vivermos isso, eu e você temos que discernir o que está nos atrasando. O que está nos atrasando? E Jesus, ele faz um diálogo que é extraordinário, porque ele não aponta, ele não condena, ele simplesmente faz um convite. Ele diz o seguinte: está alguém cansado? Está alguém carregando muito peso? Está alguém fadigado? Vinde a mim. E aí hoje eu quero te fazer uma pergunta: o que está te pesando? É culpa do passado? Decisões erradas que você tomou? Situações difíceis que você viveu? E hoje você está carregando uma bagagem que está impedindo você ganhar ritmo, que está impedindo você ganhar leveza, que está impedindo você viver a promessa de Deus para nós. Então, se existe isso acontecendo com você, essa é a noite especial para você arrancar a bagagem das suas costas, dos seus ombros e dizer: Senhor, eu vou viver as tuas promessas para mim, eu vou mudar a minha visão, eu vou mudar a minha forma de interpretação, eu vou parar de reclamar das dificuldades, mas eu vou me colocar debaixo das tuas mãos, que é o Deus que me sustenta e faz a tua bondade se manifestar na minha vida. É um pecado não confessado. A palavra do Senhor, ela é libertadora. A própria palavra diz: se nós conhecermos a verdade, essa verdade nos liberta. E a palavra do Senhor, ela é libertadora. E eu gosto muito quando a palavra do Senhor vem nos dizer que se eu confesso a Deus os meus pecados, eu sou perdoada. Se você se arrependeu genuinamente e você confessa, independente da situação, quantos testemunhos nós temos de pessoas que fizeram coisas que nós ficamos apavorados, mas foram totalmente perdoados e libertos. Então não importa o que aconteceu ontem, ou mês passado, ou 10 anos atrás. Se você confessa os seus pecados, o Senhor é fiel. Mas a palavra do Senhor também nos diz que não é só confessar a Deus, porque ao abrir e rasgar o nosso coração diante de Deus, nós somos lavados e purificados, mas a cura vem de reconhecimento. E quando é que existe reconhecimento? Quando nós elaboramos o nosso pecado e confessamos o nosso pecado a uma pessoa de confiança. A palavra é clara: confesse a Deus para perdão, confesse ao homem para a cura. E aí eu quero perguntar para você: precisa acontecer isso? Você precisa rasgar as suas vestes, como diz a palavra?
Você precisa colocar cinza na sua cabeça, como diz a palavra. Você precisa realmente dizer: Senhor, eu carrego uma culpa, eu carrego um peso, eu carrego uma bagagem pesada. Tem algo que me incomoda, que produz em mim ansiedade, que produz em mim insegurança, que produz em mim medo, e eu quero me livrar disso. E aí a palavra do Senhor está dizendo: se tem mágoa que você precisa liberar perdão, se tem dor que você precisa entregar no altar do Senhor, se tem pecado que você precisa confessar a Deus, faça isso urgentemente, para que você experimente dessa provisão de vida que só Deus dá a mim e dá a você. E tem pessoas carregando bagagem pesada demais, tem pessoas que são muito amarguradas. Tem pessoas que não conseguem construir uma espiritualidade real. Vive de uma falsa espiritualidade. Vive de uma falsa santidade. E aí hoje a palavra do Senhor vem desafiando eu e você. Eu e você fomos chamados para sermos livres. Eu e você fomos chamados para abrirmos a nossa boca e o Senhor nos ouvir. Eu e você fomos chamados para não carregar bagagem pesada nenhuma. Então nessa noite você vai tomar tudo que está pesando a sua alma, tudo que está tirando o seu sono, tudo que está tirando a sua paz. Você vai depositar no altar do Senhor e virá uma resposta poderosa de Deus sobre a sua vida. Você vai voltar para casa e vai desfrutar da paz, da bondade, do favor do Senhor. A palavra do Senhor é tão linda que eu sempre vou dizer que quando eu encontro pessoas muito fracas, me incomoda. De verdade, eu sou transparente com vocês e vocês me conhecem. Quando eu encontro pessoas muito fracas, pessoas que qualquer coisa cai, qualquer coisa desanima, qualquer coisa abate, me incomoda profundamente. Eu tenho uma estrutura de resiliência, eu consigo lidar com pressões, eu consigo lidar com dores. Então, se eu lido com pessoas que não sabem lidar com isso, me incomoda. Não é que eu deixo de amar e respeitar, mas que me incomoda. Só que tem uma verdade aqui na palavra do Senhor. A palavra do Senhor não nos manda aprender a suportar. Você não precisa ficar aprendendo a tolerar, aprendendo a suportar as coisas que te incomodam. A palavra do Senhor, ela é clara para nós. Ela não nos convida a ficar carregando bagagem pesada porque nós temos que sofrer. Não, a palavra do Senhor, ela nos convida realmente nos voltarmos para Ele. Venham a mim. E quando eu e você vamos a Ele, Ele coloca a mão sobre nós e Ele nos dá a força que nós precisamos. Então, se a sua bagagem está pesada hoje, por favor, permita que essa mão poderosa do Altíssimo seja colocada sobre a sua vida e você vai voltar para casa sentindo a leveza do Espírito em todas as áreas que você precisa ser tocado. Porque Jesus, Ele nos ensina a levarmos as nossas cargas. Eu e você precisamos levar, sim. Mas Jesus ensina nós lidarmos com a nossa vulnerabilidade. E não é, volto a dizer, não é porque eu gosto de lidar com pessoas fortes, de andar com pessoas fortes, de andar com pessoas que aguentam o tranco da vida, que eu não vou andar com pessoas que sejam mais frágeis. Mas o que eu quero dizer para vocês, que todos nós, por mais forte que somos, nós temos fraquezas. Eu tenho as minhas fraquezas. Semana passada, eu fiz uma coisa muito, que eu falei que eu nunca mais faço, uma coisa muito errada. Eu estava voltando, essa semana, eu nem quis ir para o Rio de Janeiro. Eu peguei o avião aqui em Juiz de Fora. Eu estava voltando de uma viagem, e eu parei ali no Santos Dumont. Cheguei 7 horas da noite. Quando eu olhei no relógio, eu vi 7 horas da noite, é cedo. Então não vou pegar táxi para ir para a rodoviária. Vou pegar o BRT.
pertinho, táxi R$100, BRT R$5, a economia, gente. A economia. Não vou pagar R$100 num táxi não, vou de BRT que é R$5. E peguei o transporte e fui. Quando eu chego no ponto final, onde eu ia descer para ir para a rodoviária, para pegar o ônibus, um arrastão. E na hora que eu vejo o arrastão, eu só pensei assim, Jesus, se me roubar, eu estou perdida, que eu não sei o número nem do meu marido, nem do meu filho. Então eu não vou ter nem como pedir ajuda. Se eu levar o meu celular, eu não tenho nem como pedir ajuda. Me deu um medo. O meu nível de estresse foi para o topo. Me deu aquele suador. Que eu falei assim, agora eu estou perdida. Eu só clamei assim, Senhor, tem misericórdia de mim, me esconde nesse momento. E aí começou a chegar os policiais, e aí aquele grupo começou a correr, e deu tempo de eu atravessar a rua e entrar na rodoviária. Eu falei, nunca mais economizo R$100. Aprendi. Mas de preferência, não pego avião no Rio, só se não tiver outra coisa. Vou, ali para Juiz de Fora. Coisas que a gente aprende. Todos nós temos fraqueza. Me dá 50 demônios para expulsar, mas na hora que eu vi um grupo de pivete, eu morri de medo. Então é o que eu quero dizer para você. Todos nós temos fraquezas, mas nessa noite o que eu estou dizendo para você não é você anular as suas fraquezas, mas é você focar no poder de Deus, entregar as bagagens pesadas que você está carregando e deixar a mão do Senhor te alcançar, porque tem níveis mais profundos em Deus que Deus quer colocar você. E aí com isso, eu preciso aprender outras verdades que a palavra do Senhor diz. Só que o texto não nos desafia a apenas nos voltar para Deus e entregar nossas bagagens pesadas. Mas o texto nos provoca algo a mais. E o que é mais que o texto nos provoca? Aprendei de mim. O texto continua, aprendei de mim. Então a vida cristã não é só tirar o peso. A vida cristã também é aprender o novo jeito de viver, é aprender o novo jeito de responder, é aprender a conhecer o Senhor, é aprender a entrar na intimidade do Senhor, é aprender a gerar esse ambiente de poder, para que o poder se mova no nosso meio e traga para nós as bênçãos que nós precisamos. Vinde a mim, todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Ótimo. Eu jogo a minha bagagem nos pés do Senhor. Eu entrego meus problemas para Ele. Eu entrego as minhas dores para Ele, os meus medos para Ele. Ele me livra, Ele me guarda, Ele me protege, Ele me abençoa. Mas não é só pegar a minha bagagem pesada e lançá-la nos seus pés. É também aprender dEle. E o que eu e você precisamos aprender? Eu e você precisamos aprender a encontrar descanso no Deus que quer se revelar a mim e se revelar a você. E para que eu possa encontrar esse descanso no Deus que quer se revelar a mim e se revelar a você, eu e você precisamos começar a andar com Ele de todo o coração. Não é na igreja por ir. Não é assistir o culto porque é um culto bom. Não é estar na igreja porque ela é confortável. Mas é começar a andar no nível de amizade, onde a nossa alma vai encontrar paz. Onde eu e você vamos ver a nossa vida ganhar direção. Eu e você, como homem e uma mulher de Deus, nós podemos sentir medo, nós podemos ter fraqueza, nós podemos nos cansar, fisicamente nós podemos nos cansar. Eu confesso para vocês que hoje eu me senti muito cansada, depois de um dia muito intenso de ministrações. Eu não dormi 2 horas, e depois eu peguei 2 voos
cansativos. E ainda esse trajeto todo para chegar aqui de carro. Então o físico sente cansado. Mas o que eu quero dizer para vocês, que nós podemos sim nos sentir cansados, isso não é problema, mas o meu Deus e o seu Deus vai nos dar direção clara, e na hora que Ele nos der direção clara, nós vamos obedecer a sua voz, porque obediência disfarçada traz prejuízos para nós. Queridos, guarda isso no seu coração. Quando você finge obedecer de coração, quando a sua obediência é disfarçada, o inimigo te defrauda. Você pode enganar os outros, mas o inimigo te defrauda. E o que o Senhor quer que eu e você aprendamos é que Ele quer dominar, controlar, direcionar, guardar, abençoar as nossas vidas. Você não é uma pessoa comum andando pelas ruas dessa cidade. Você é o filho amado do Senhor, a filha amada do Senhor, aquele que Ele traz na palma das suas mãos. Ele conhece o seu deitar e o seu levantar, Ele conhece o seu sair e o seu chegar. Então você não está escondido nem abandonado. Ele está em todo o tempo olhando para você e te abençoando. Mas para isso, você tem que deixar Ele te direcionar. E direcionar a Deus, às vezes, é abrir mão de algumas coisas que nós gostamos. Obedecer a Deus. Essa conferência que eu estava pregando é aquela que a Marta falou aqui no altar. Lembra que a Marta me convidou aqui no altar? Então estava eu e a Marta lá. E eles queriam muito que eu ficasse lá para pregar hoje à noite, porque a Marta vai ficar até terça. E a Marta assim: pastora, fica comigo até terça. Fica comigo até terça. Eu falei assim: Marta, você agora é pastora de igreja local. Você vai ver que pastora de igreja local não pode ficar com a agenda livre do jeito que você sempre teve. Aí ela falou assim: ai, pastora, eu estou aprendendo isso. Eu falei: não dá. A igreja é extraordinária, irmãos. Eu fiquei impactada com a igreja que eu visitei. Depois, se vocês quiserem entrar no Instagram, porque eu percebi que tem muita gente daqui que segue essa igreja. É a D. Bueno, Assembleia de Deus do Setor Bueno, lá em Goiânia. Uma igreja linda, uma igreja fantástica, uma igreja extraordinária. Mas nada melhor do que estar na nossa casa. Nada melhor do que estar no meio do nosso povo. Nada melhor do que estar debaixo da promessa que Deus tem para nós. Deus já deu uma direção para você. Não insiste, não insiste, não insiste em permanecer fazendo o que Deus mandou você não fazer. Não insiste em continuar agindo da forma que Deus disse para você não agir, porque vai ser só prejuízo para a sua casa, para a sua família, para a sua vida, para o seu ministério. Vamos a partir de hoje obedecer de todo o coração. Senhor, eu não estou entendendo, mas estou indo. Senhor, não está claro para mim, mas o Senhor é o dono da minha vida. Senhor, está desconfortável para mim, mas eu sei que a tua bondade, o teu favor é soberano sobre a minha vida. E aí, queridos, o próprio Jesus vai dizer que ainda que a sua exigência seja pesada, Ele vai dizer: o meu jugo é leve. Ainda que a mão do Senhor tenha que pesar sobre nós, ainda que a disciplina do Senhor tenha que chegar até a minha casa, ainda que o Senhor venha puxar a minha orelha, a palavra do Senhor vai dizer que o jugo dele é leve. E por que que é leve? É leve porque Ele caminha conosco. É leve porque Ele nos fortalece. É leve porque Ele nos sustenta. Então eu e você estamos caminhando sim, debaixo dessa presença poderosa. E eu quero que você viva os sinais das promessas de Deus que Ele tem declarado a nós. Mas nós não podemos correr o risco. E qual é o risco? De ouvir o que Israel ouviu.
de lidar com a indignação de Deus que Israel lidou. E a indignação de Deus com Israel não foi perder o café no domingo de manhã, irmãos, a padaria. A indignação de Deus foi impedir com que todo o povo entrasse na terra da promessa. Vocês estão entendendo o preço? A indignação de Deus não trouxe para o povo de Israel uma sentença na qual era reversível. O povo de Israel teve que lidar com a caminhada de 40 anos em direção a uma promessa, e quando chega na hora de tomar posse da promessa, ficar de fora. E a palavra é clara, ela é cirúrgica. É porque o povo não obedeceu de coração. Não é que o povo desobedeceu, é que o povo não obedeceu de coração. E aí, quando nós somos levados para esse lugar, nós somos desafiados a conhecer Jesus profundamente. Vamos para João 14, versículo 9. Jesus respondeu: você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pede para que eu mostre a você o Pai? Queridos, quando eu olho para essa palavra, esse diálogo, olha bem, estava uma inquietação no coração do Felipe. Porque Felipe tinha ouvido Jesus o tempo todo: é pai para cá, é pai para lá, eu não faço nada que eu não vejo meu pai fazendo, eu oro e agradeço e celebro meu pai para que o milagre aconteça, os pães se multiplicam depois de eu agradecer o pai, a cura se manifesta depois de eu agradecer o pai. E aí o Felipe está curioso: ô Jesus, mostra-nos o Pai. Porque da forma que você conhece, o que você faz porque você o conhece, isso com a minha linguagem, né, gente? Eu não estou conhecendo. E aí essa palavra de Jesus me surpreende. Irmãos, eu nunca quero ouvir de Jesus o que Felipe ouviu. Eu nunca quero escutar da parte de Deus a palavra que Felipe ouviu. Porque quando eu e você conhecemos a Deus profundamente, Ele realmente muda a nossa visão dEle. Quando eu ouço as pessoas falando a respeito de Deus, muitas pessoas conhecem Deus como um Deus distante, um Deus indiferente, um Deus bravo, um Deus carrasco, um Deus que Ele fica como do seu trono de poder e graça, nos controlando para se divertir no meio do nosso sofrimento. Tem muitas pessoas que têm uma visão distorcida da parte de Deus. E aí, quando eu olho para a palavra do Senhor, eu enxergo Jesus. E quando eu enxergo Jesus, o que Jesus carrega? Qual é a mensagem de Jesus? O que Jesus traz nas suas ações, no seu olhar, na manifestação da sua intervenção na vida das pessoas? Ele revela misericórdia, Ele revela perdão, Ele revela graça, Ele revela compaixão. Aonde há doença, Ele cura. Aonde há miséria, Ele entra. Aonde há possessão, Ele liberta. Aonde há sofrimento, Ele gera a graça e a paz. E Felipe está querendo conhecer o Pai. Por quê? Deus é bravo, Deus castiga, Deus disciplina. E Jesus conhece o Pai, mas Ele é misericordioso, porque eu estou vendo Ele alimentar a multidão. Ele é cheio de compaixão, porque eu vejo Ele libertar o endemoniado. Ele é cheio de graça, porque eu vejo Ele ressuscitar o morto. Então eu quero conhecer o Pai. E aí Jesus dá a resposta que eu e você precisamos carregar no coração: Felipe, quem me vê, vê o Pai. Quem me conhece, conhece o Pai. Quem tem amizade comigo, tem amizade com o Pai. Quem tem intimidade comigo, Felipe, tem intimidade com o Pai.
Pai. Então nessa noite, meus irmãos, eu quero convidar você a ter uma experiência profunda com Jesus. Porque se você começar a andar com profundidade com Ele, você vai ver a face misericordiosa, a face amorosa, a face bondosa, graciosa do Pai, manifesta em Cristo Jesus, respondendo a mim e respondendo a você. Porque quando nós temos essa experiência profunda com Jesus, Ele transforma quem nós somos. Todos os testemunhos que você ouve de experiência profunda com Jesus eu era e não sou mais, eu fazia e não fazia mais, eu tinha essa visão e Ele me transformou. Então, meu irmão, por favor, se você continua nas mesmas práticas de pecado, se você continua andando em desobediência, se Deus mandou você fechar algumas portas na sua história e você ainda não fechou, isso demonstra que você não está caminhando em profundidade com o Pai. Porque quando nós estamos caminhando em profundidade, Ele transforma a nossa vida, Ele transforma a nossa história. Não tem como Ele não fazer. Ele faz, porque Ele é poderoso. E a Bíblia, ela traz para nós as sinalizações de quem realmente teve um encontro profundo com Jesus. Vamos relembrar a história. O cego passou a enxergar, o paralítico passou a andar, o mudo passou a falar, o pecador recebeu perdão, o fraco recebeu força. Então eu quero dizer para você que quando eu e você encontramos com Ele, Ele marca a nossa vida e Ele começa a colocar em nós o que falta. Agora, nós precisamos de uma sinceridade com a gente mesmo e com o próprio Senhor. O que ainda falta? Quando eu estou trazendo a experiência para vocês, que ontem eu estava desfrutando de um ambiente extraordinário de manifestação de milagres. Ontem eu estava vivendo um mover extraordinário de Deus, marcando a vida das pessoas. Eu acredito nisso, irmãos. Eu não sou prego, eu acredito. Mas eu não quero apenas acreditar, eu quero viver. Porque o que eu aprendo a palavra? Quando eu e você conhecemos Jesus, o nosso caráter é mudado, o nosso caráter é transformado, a nossa fé cresce, as nossas prisões se quebram, a nossa vida alinha com Deus. E aí eu e você vamos precisar ser muito transparentes. O quanto Deus tem movido na sua vida. E o quanto Deus precisa mover. Eu não sei se você está vivendo tudo que você deseja viver da parte de Deus. Eu não estou. Eu quero viver muito mais coisas com Deus. Eu quero ter muito mais experiências marcantes com o Senhor. Eu quero ver muito mais curas, muito mais milagres, muito mais intervenções de Deus na vida de quem, eu caminho junto, na vida de vocês, por exemplo, na minha também. Irmãos, eu não posso derramar sobre vocês o que eu não tenho. Eu não posso ministrar autoridade de cura sobre vocês se eu não sou curada. Eu não posso ministrar autoridade de provisão na vida de vocês se a minha vida não é marcada pela provisão do Senhor. Eu não posso ministrar sobre a vida de vocês a graça de livramento na vida de vocês se a minha vida não carrega a intervenção poderosa do Senhor de grandes ou pequenas intervenções. Mas aí nós precisamos sermos muito sinceros. Qual é o nível da sua experiência? De 0 a 10. Qual nota você dá? Qual é o nível de experiência sua com Deus? De 0 a 10. Qual nota? Pode melhorar? Qual é o seu nível de intimidade de 0 a 10? Pode melhorar?
essa transparência que nós temos que ter. É essa resposta que nós temos que dar. Porque se a direção do Senhor vem até nós, nós não podemos seguir opiniões, nós não podemos seguir emoções, e nós não podemos ficar dependentes de pessoas. Para Deus poder fazer em nós o que Deus quer fazer. Para Deus poder costurar, desenhar o que Ele deseja fazer nas nossas vidas. Então nessa noite eu quero desafiar você a tomar decisões, mas decisões que mudam a sua vida. Eu quero convidar você realmente a implantar valores que vão mudar as decisões que você vai tomar amanhã. Eu quero convidar você a crer no destino de Deus para a sua vida. Você não está andando sozinho, Ele está caminhando com você. Você não está perdido sem saber para onde vai. A mão do Altíssimo está te dirigindo e você vai chegar no lugar aonde Ele planejou para você. Mas, para isso, eu preciso de uma experiência profunda. E essa experiência profunda significa ter uma visão de Deus. Ter uma visão de Deus. Irmão, se você não tem uma visão de Deus, você vai ser facilmente enganado. Você precisa ter uma visão de Deus. Você precisa ser transformado por dentro. Por dentro. Ontem, eu e a Marta conversando, até brinquei com ela assim, Marta, agora, a partir de agora, Marta, nós viramos amigas, somos íntimas. Você nem vai para hotel mais quando você for para Muriaé, você vai para minha casa, porque agora nós dividimos mesa. E ela me fez a seguinte pergunta, o que te segura em Muriaé, pastora? Por que você fica em Muriaé? E eu falei para ela, falei assim, Marta, você tem noção do que a nossa igreja sofreu quando eu trouxe para aquela igreja a visão que Deus tinha para nós? Você tem noção do quanto pessoas muito íntegras com Deus e amam o Senhor foram humilhados, provocados, devido à mudança eclesiológica, estrutural, que nós estávamos promovendo? Eu falei, aquele povo confiou em mim. Eu falei com ela, você tem noção do que é demolir um templo de uma igreja centenária, um prédio, uma casa pastoral e uma quadra de esporte? Numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, não é numa capital de 2 milhões de habitantes, numa cidadezinha do interior de Minas Gerais. Eu falei, aquele povo creu. Eu falei assim, outra coisa, as pessoas não falam comigo porque elas me acham muito brava e o que eu tenho que falar vocês já conhecem, eu falo na hora, não mando recado. Então tem muita gente que fala assim, a pastora é brava, eu não vou falar porque ela vai brigar comigo. Mas quantas pessoas, quantos de vocês ouviram? Quantos de vocês ouviram críticas, deboches? Quantos de vocês suportaram afrontas pela visão que Deus nos deu? E aí ela falou assim, entendi. Eu falei, eu não posso, a não ser que a mão de Deus me arranque, mas eu não posso sair de lá, porque aquele povo confiou em mim. Então, meus queridos, eu quero dizer para vocês que carregar no nosso coração, porque tem hora que se a gente deixar opiniões, porque vocês acham que são poucas as opiniões, pastora, você tem que sair, você tem que ir para uma capital, você tem que estar num lugar maior, você tem que estar num lugar com mais respostas. Vocês têm noção do que é ficar o tempo todo ouvindo opiniões? Então eu preciso o tempo todo ter a direção de Deus na minha vida, ter uma experiência profunda com Ele e saber que a mão dEle vai nos sustentar, que eu não preciso
aqui em Muriaé, a mão do Senhor vai mover sobre nós e Deus vai fazer tudo o que Ele tem para fazer conosco nesse lugar. Nós vamos ver a promessa do Senhor se cumprindo. Mas para isso, eu gostaria que eu e você desfrutássemos de uma verdade com Deus. Tem pessoas aqui conosco nessa noite que eu sempre falo assim, irmãos, a pregação que nós fazemos não é para quem está em casa, a não ser quem está nos assistindo pela internet agora. A pregação é para quem está aqui. É para você e é para mim. Porque antes de Deus falar com você, Deus precisa falar comigo. Antes de Deus cortar em você, Deus precisa me cortar. Tem pessoas aqui no nosso meio doentes, fisicamente, que precisa ser curada como aquela mulher foi, como aquele menino de 9 anos foi. Tem pessoas aqui no nosso meio emocionalmente doente, que precisa da ação divina do Senhor. Tem casais aqui que o seu relacionamento está muito ruim, cheio de escassez dentro da sua casa, escassez de carinho, escassez de respeito, escassez de partilha, de alegria. E nós precisamos ver Deus entrando na nossa casa e restaurando nossos relacionamentos, nos dando alegria, nos dando motivo para celebrar. Tem pessoas aqui que não estão felizes no seu trabalho, que deseja no fundo do seu coração uma nova oportunidade de Deus, que Deus abra uma porta, que Deus faça prosperar. Tem empresas aqui passando crises e que Deus precisa também intervir, mostrando o seu milagre. Tem pessoas que entram e saem do templo e não sente seu coração queimar, e não sente a sua alma palpitar, e não molha os seus olhos, e não sente a emoção da palavra, e não sente o desafio de precisar responder o Senhor. Vamos ser verdadeiros. Acontece comigo e acontece com você. Mas o quanto eu e você estamos dispostos a aprender com o Senhor nessa noite? Não é só pegar nossa bagagem lá, toma aí Jesus, resolve meu problema familiar, resolve meu problema da empresa, resolve meu problema emocional, resolve meu problema espiritual. Não, Jesus, está aqui minha bagagem, está muito pesada, eu não quero carregar sozinha. E o Senhor ensina que não é para carregar sozinho, que o Senhor quer carregar comigo. Mas eu quero aprender do Senhor. O que eu preciso aprender para a minha vida ser diferente? O que eu preciso aprender para dar uma resposta diferente? O que eu preciso aprender para eu me colocar debaixo desse mover? Que não vai precisar a pastora colocar a mão sobre mim, que não vai precisar o intercessor colocar a mão sobre mim, mas o poder do Senhor vai me envolver, e o poder do Senhor vai me dar um novo sentimento, vai me dar uma nova visão, vai me dar confiança, vai me dar alegria, vai me dar segurança de que verdadeiramente o Senhor está trabalhando a meu favor. Eu não sei, mas eu gostaria muito que você fosse sincero. Porque para nós, responder o Senhor é importantíssimo. Não é para você ficar aqui 40 minutos me ouvindo falar o tempo todo. É para você ouvir o que é importante para você e você dizer, aqui Deus, aqui eu preciso responder, eu preciso fazer correções. Eu preciso pedir perdão, eu preciso liberar perdão, eu preciso confiar. Eu preciso que o Senhor toque aqui na minha casa, no meu trabalho, na minha vida. Mas eu quero aprender do Senhor. Eu vou colocar aqui no teu altar tudo que está me angustiando, tudo que está me pesando, tudo que está me trazendo ansiedade, tudo que está me trazendo tristeza e medo. Eu vou colocar aqui no altar do Senhor. Mas eu também quero aprender com o Senhor. Eu quero aprender a andar com o Senhor, confiar no Senhor, depender do Senhor e confiar de coração. Eu quero obedecer de coração. Eu não quero obedecer de palavras, mas eu quero obedecer de coração. Então, quero convidar você a colocar-se de pé nesse momento. E eu quero te fazer a seguinte pergunta.
Tem uma bagagem pesada aí no seu ombro? Que você precisa entregar no altar do Senhor nessa noite? Tem algo que está te pesando, que está te cansando, que está te tirando a sua habilidade de ser ligeiro, de desfrutar, de ser alegre, de viver uma vida de qualidade? Se tem, eu quero convidar você a depositar no altar do Senhor nessa noite. Mas eu quero que você seja muito sincero com Deus. Como diz a palavra, de todo o coração. Eu quero que você seja muito sincero com Deus. Se você precisa que Deus toque em alguma área da sua vida, seja ministerial, familiar, financeira, saúde emocional, saúde física, relacionamentos. Mas se você está disposto a aprender com Deus, não é só jogar nos pés dele para ele resolver seus problemas, mas é aprender com ele para você viver uma vida profunda nele. Eu gostaria de convidar você a sair do seu lugar. Eu gostaria de convidar você a vir aqui para o altar e dizer: Deus, me ensina aqui. Me ensina como lidar com meu marido. Me ensina como lidar com meus filhos. Me ensina como administrar minha empresa. Me ensina como servir o Senhor no ministério. Me ensina a ser confiante. Me ensina a ser cheio do Senhor. Tem alguém que queira fazer isso? Sai do seu lugar, meu irmão. Vem aqui no altar do Senhor.